Amados irmãos, chegamos ao momento da palavra e que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo nesta noite. Hoje nós vamos ler um texto rápido, apenas um versículo, que está em Salmos 119, verso de número 11, e este texto diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11, que diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meu irmão e minha irmã, eu quero, nesta noite, que você abra o seu coração, porque essa palavra, ela não é para enfeitar o ouvido. Essa palavra, ela não é para amaciar a carne, ela não é para massagear o ego. Na verdade, essa palavra, ela é para confrontar o coração e para questionar se temos sido verdadeiramente servos, verdadeiramente fiéis, tementes e reverentes ao Senhor. E este texto que nós lemos, ele diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E isso aqui, meus irmãos, isso aqui não é alguém escrevendo um verso bonito. Isso aqui é alguém que já entendeu o que acontece quando não levamos a sério as coisas de Deus. Porque tem uma coisa que precisa ser dita com clareza, com exatidão. Ninguém, absolutamente ninguém, cai de repente. Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém está na igreja hoje e amanhã não está mais. Ninguém está firme na fé e no propósito agora e daqui a pouco não está mais. Ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro, de uma hora para outra. Isso vai acontecendo aos poucos, de maneira assim, digamos, silenciosa, naquele lugar, naquele ambiente onde ninguém está vendo, no secreto. Vai acontecendo ali dentro de nós. Primeiro, é como se fosse algo gradual. Primeiro a pessoa, ela para de guardar a palavra. Primeiro a pessoa para de se entregar ao Senhor nos cultos. Primeiro a pessoa para de reverenciar ao Senhor. E depois desse estágio inicial, depois ela vai ali se permitindo pequenas coisas. Ela começa a normalizar o pecado. Ela começa a normalizar as coisas do dia a dia e diz assim: isso nem é pecado. E aquele ato repetido, ele começa a não incomodar mais. E quando a pessoa percebe, ela já se encontra desviada, afastada, distante dos propósitos do Senhor. E o salmista, ele entendeu esse processo. E é por isso que ele não disse que ouviu a palavra. É por isso que ele não disse que conhece a palavra. É por isso que ele não disse que concorda com a palavra. É por isso que o que ele falou foi: eu escondi a tua palavra. Sabe o que significa esconder a palavra? Significa guardar dentro da alma, dentro do ser. Ele trouxe esta palavra, ele trouxe a palavra do Senhor para dentro dele. O salmista entendeu ali a necessidade de guardar a palavra do Senhor, as 7 chaves, muito bem guardada. Ele entendeu a necessidade de que a palavra do Senhor não poderia entrar por um ouvido e sair pelo outro, como se diz. Ele entendeu que a palavra do Senhor, ela não poderia ser um alimento raso, um alimento que não sacia a fome direito. Ele compreendeu
que a palavra do Senhor, ela precisava ser guardada, ser escondida, ser muito bem armazenada no fundo da alma, no fundo do ser, no fundo do coração. O salmista pegou a palavra e tratou ela como algo que não pode ficar disperso, como algo que não pode ficar jogado, como algo que não pode ficar solto, que não pode ficar de qualquer maneira, não pode ficar superficial, não pode ficar só na lembrança, não pode ficar só como um exemplo. O salmista decidiu guardar a palavra porque sabia que viria o momento da pressão. E não se engane, porque cada um de nós passamos pelo momento de pressão, cada um de nós passamos pela turbulência, cada um de nós passa pela prova, cada um de nós passa pelo momento de dificuldade. Todo mundo tem esse momento, absolutamente todos nós temos esse momento. É um momento, meus irmãos, em que ninguém está olhando, é um momento que ninguém está por perto, é um momento que não tem culto, é um momento que não tem louvor tocando, é um momento que não tem música, é um momento que não tem ninguém te lembrando de Deus, ninguém falando sobre a palavra de Deus para você, não tem ninguém ali reverberando a palavra do Senhor, fazendo uma oração junto com você, tentando te manter de pé, tentando te manter fiel. Talvez a pessoa que tente fazer isso junto de você nem saiba desse processo de queda pela qual um dia você passou ou está passando. É só você que sabe. A decisão somos nós quem tomamos. E é aí que a vida espiritual de muita gente desmorona, é aí que a vida espiritual de tantos de nós cai por água abaixo, porque na hora que nós mais precisamos, na hora que a nossa fé se enfraquece, quando não guardamos a palavra, quando não escondemos a palavra como o salmista nos orientou, não tem nada dentro de nós para nos sustentar. Meus irmãos, força de vontade nos ajuda, mas não nos segura por tempo demais. Pode até nos segurar por algum tempo, mas não segura por um longo período. A emoção é muito gostosa de ser sentida, mas ela não nos sustenta também. Ambiente é maravilhoso. Estarmos na igreja, no culto, naquele momento em que o culto está avivado e que todos ali começam a celebrar em um mesmo propósito, na mesma comunhão. Ambiente é lindo, mas também não nos sustenta. Ambiente é passageiro. E quando nós não temos algo mais forte dentro de nós, somos presas fáceis para o inimigo nos fazer cair na tentação que ele joga na nossa rede. E quando somos presas fáceis para o inimigo, caímos. Podemos até ter alguma força para resistir uma vez, duas vezes, mas quando não guardamos, quando não escondemos a palavra do Senhor dentro de nós para nos sustentar na hora de tribulação, na hora de dificuldade, podemos ter até algum resquício de força para nos manter de pé uma vez, duas vezes, três, quem sabe, mas não será sempre. Em algum momento cederemos quando não mantemos a palavra do Senhor guardada dentro da alma. Agora, quando a palavra de Deus ela está guardada, quando a palavra de Deus ela está escondida, quando ela não fica parada, sabe o que acontece com a pessoa? A pessoa reage, a pessoa tem força, a pessoa se levanta, porque existe algo que queima dentro daquela pessoa que guarda a palavra do Senhor, existe algo que vem do profundo, existe algo que vem ali do escondido e que fala mais forte dentro do ser, que fala mais alto dentro da alma, e aquela alma se
começa a arder em chamas, aquela alma começa a pegar fogo, porque existe algo forte, algo poderoso, algo soberano vindo da parte do Senhor, que é a própria palavra dele, que nos mantém de pé, que nos fortalece, que nos edifica e que nos capacita para vencer as ciladas do inimigo, que nos fortalece para dizer não para tudo aquilo que o mundo nos oferece, que nos fortalece para nos manter de pé quando estamos prestes a cair, porque as tentativas de nos fazer cair, elas são grandes e são a todo instante, mas quando estamos com a palavra do Senhor, a rocha guardada dentro da nossa alma, a estrutura é forte, nos mantemos de pé porque temos escondidos dentro do coração a palavra do Senhor, e é por causa dela, por causa desta palavra que está escondida, como disse o salmista, guardamos esta palavra para não pecar contra o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vivemos um tempo em que muitas pessoas perderam a reverência. Vivemos um tempo em que se fala muito de Deus, mas que pouca coisa se leva verdadeiramente a sério. Vivemos um tempo em que a mensagem ela está presente. Basta abrirmos o nosso celular, abrirmos uma rede social e logo haverá alguém falando do Senhor. Mas o movimento de jogar aquilo fora também é muito fácil. E quando tratamos a palavra do Senhor de forma superficial, ela não entra na alma. Quando a palavra está guardada, meus irmãos, dentro da alma, a reverência, ela não vai embora. Quando a palavra do Senhor está guardada dentro de nós, nós aprendemos a não viver da forma como queremos, da forma como bem entendemos. Quando a palavra do Senhor está guardada dentro de nós, não somos nós que decidimos o caminho que trilhar, porque não somos mais nós que vivemos, mas é o Cristo ressuscitado que vive dentro de mim e de você. Mas quando essa palavra ela não está guardada, quando a palavra ela não está escondida, nós nos permitimos levar a vida conforme a nossa vontade, conforme a nossa decisão, conforme a vontade da carne, nos permitindo fazer coisas que sabemos que não agradam a Deus. E aí cometemos o erro de nos enfraquecer dia após dia, dia após dia, até nos afastarmos da presença do Senhor, até nos afastarmos do Espírito Santo. Dia após dia, vamos construindo a casa para o pecado e vamos ali achando que está tudo bem, que a qualquer momento voltaremos, que basta ir à igreja, que está tudo bem. Mas o Senhor, Ele não quer crentes rasos, o Senhor não quer crentes que não carregam em si a profundidade da palavra, mas o Senhor quer crentes que sejam tementes a Ele, que carreguem na alma a reverência que vem se perdendo. Quando a consciência da reverência, meus irmãos, ela entra no coração, toda a nossa situação de erro, de carnalidade, ela vai mudando. Quando tomamos essa consciência de guardar a palavra do Senhor, nós começamos a viver de forma diferente. Não por obrigação. Não é por obrigação
que dobramos os nossos joelhos. Não é por obrigação que entoamos cânticos de louvor e exaltação a Deus. Não é por obrigação que oramos. Não é por obrigação que ministramos o Evangelho. Não é por obrigação que propagamos a palavra do Senhor. Não é por obrigação que contamos testemunhas sobre os milagres e maravilhas que o Senhor já fez em nossa vida. Não é por obrigação que oferecemos aos nossos irmãos uma palavra de alento quando eles passam pela dificuldade. Mas fazemos isso porque amamos aquele que nos amou primeiro. Fazemos isso porque carregamos dentro de nós algo que é muito mais do que um respeito, mas que é a verdadeira reverência ao Senhor. E é esta palavra que tem faltado em muitos crentes dos tempos superficiais em que vivemos. Então eu te convido, não seja mais um crente superficial. Se a sua rotina tem sido ir à igreja, e se durante a sua semana você não faz nada, você não sequer se parece como um crente, falta reverência. Está faltando reverência do compromisso com o Senhor. Está faltando reverência de cumprir o seu propósito. Está faltando reverência de evangelizar dentro da sua casa. Está faltando reverência de oferecer a sua oração ao seu familiar que mais precisa. Está faltando reverência de ser como exemplo, como ser reflexo de Cristo no seu ambiente de trabalho. Está faltando reverência em mostrar a todos que você segue a Cristo e que nada mais importa. Ainda que as dificuldades venham, ainda que as lutas venham, ainda que as provas venham, ainda que venham vozes contrárias dizendo sobre intolerância religiosa, dizendo sobre isso, sobre aquilo, você é capaz e você é firme no seu propósito de demonstrar a reverência pelo Senhor. Porque demonstrar reverência não significa desrespeitar a fé de alguém. Contar testemunho não significa desrespeitar a fé de alguém. Então não tenha medo de contar seus testemunhos, não tenha medo, não tenha receio de falar sobre os milagres e maravilhas, sobre tudo aquilo que o Senhor já fez sobre a sua vida, todos os livramentos que você já passou. Não tenha medo, não tenha receio, porque isso não é intolerância religiosa. Você não está desrespeitando a fé de ninguém, mas sabe o que acontece de especial quando você evangeliza, quando você fala, quando você declara? Talvez ali, sem perceber, você está ganhando almas para Cristo. E o Senhor se felicita com aquele crente que ganha verdadeiramente almas para Ele. Meus irmãos, o salmista ele não tentou ficar se controlando apenas com a força do próprio pensamento. O salmista, ele sabia que enganoso é o coração do homem. O salmista sabia que não poderia confiar apenas no seu próprio entendimento, mas que tinha que se basear na palavra e nas leis do Senhor. É por isso que o salmista guardou, escondeu dentro de si a palavra. Quando o interior está alinhado, o exterior começa a mostrar aquilo que carregamos dentro. Mas é um processo, não é de uma vez, não é de maneira mágica nem instantânea, mas o importante é que seja de forma consistente, dia após dia. Se você até hoje não deu testemunhos, se você até hoje não foi alguém que exalta consistentemente o nome do Senhor, comece a fazer isso a partir de já, a partir de agora. Mas não faça apenas uma vez,
Faça hoje, amanhã, depois e todos os dias, de maneira consistente. Mostre a todos aqueles ao seu redor que você é alguém diferente, que você é alguém iluminado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E que isso aconteceu por meio de um processo, que não foi algo que aconteceu de repente, como no estalar de dedos, mas que o Senhor te transformou aos poucos, dia após dia, e que você aceitou o chamado de Jesus para buscar a sua santificação. Talvez você que me ouça agora, talvez você esteja percebendo que em algumas áreas da sua vida você já não tem mais a mesma sensibilidade que um dia já teve com as coisas de Deus. Coisas que antes pesavam para você, coisas que antes importavam para você, hoje talvez já não estejam importando tanto mais. E isso é perigoso e precisamos abrir os nossos olhos para isso, irmãos. Porque esse é o sinal de que a reverência está diminuindo. Quando não temos mais o compromisso, quando não temos mais a fidelidade, quando não temos mais o amor, a paixão, aquele ardor no coração para fazer as coisas de Deus, quando não temos mais a motivação para fazer a obra do Senhor, esse é o sinal de alerta da nossa alma, é o sinal de alerta que mostra que a reverência está se perdendo. Mas a boa notícia é que isso pode ser restaurado, isso pode ser modificado, isso pode ser consertado. E não acontece com promessa, não acontece com esforço vazio, não é com juramento, mas é voltando para o lugar certo, é trazendo, é guardando a palavra de volta dentro do coração, é escondendo novamente a palavra dentro de si, é dando tempo para a palavra do Senhor agir dentro da sua alma, é deixando a palavra que penetra ali dia após dia te confrontar, te questionar, te perguntar: ei, onde é que está a reverência que um dia havia aí e que hoje já parece não existir mais? Onde é que está aquele primeiro amor que você declarava e que agora não declara mais? Deixe a palavra do Senhor penetrar no seu coração, penetrar na sua alma e te questionar e te confrontar. Ei, onde é que está aquele crente que eu conheci que era apaixonado pelas coisas do Senhor? Onde é que está aquele crente fervoroso e fiel? Onde é que está aquele crente que acordava pela madrugada para orar? Onde é que está aquele crente que sequer podia pensar no pecado e na iniquidade? Onde é que está aquele crente que se regozijava de falar das coisas de Deus, mas que já não fala mais, mas que já não percebe mais que sequer fala, que já não percebe mais que sequer canta, que já não percebe mais que sequer louva? Onde é que está aquele crente que orava e que não ora mais? Eu, o Espírito Santo de Deus, estou entrando em tua alma neste momento para resgatar aquela paixão, aquele primeiro amor que eu sei que ainda está aí, mas que está adormecido. Oh, aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus. Onde é que está aquele primeiro amor que precisa ser resgatado? Eu, o Espírito Santo de Deus, entro em sua alma agora e quero que você guarde a minha palavra, a palavra do Senhor. Esconda a palavra do Senhor dentro do seu coração, para que quando a tentação vier, para que quando o pecado vier, o convite para o pecado vier, você não pecará contra mim, o seu Senhor. Você não pecará contra o seu Deus, você não pecará contra o Espírito Santo, porque guardaste dentro de você a força da palavra. Oh,
Aleluia! Onde é que está aquele crente que era vivo e fiel? Onde é que está aquele crente que se quebrantava em oração? Onde é que está aquele crente que tinha sua reverência? Onde é que está aquele crente que era temente às coisas do Senhor? Onde é que está aquele crente que era quente? Onde é que está aquele crente que levantava as mãos? Onde é que está aquele crente que dizia glórias, glórias e aleluia? Onde é que está aquele crente que passou pelas águas? Onde é que está aquele crente que realizava missões em meu nome? O Espírito Santo hoje te pergunta: onde é que está aquele crente que um dia já foi fiel? O Espírito Santo hoje te convida: ei, filho, eu quero você de volta na minha presença. O Espírito Santo hoje te convida: ei, filho, tu sabes qual é a missão que te confiei. O Espírito Santo hoje diz no seu coração: filho, tu sabes para o que foi que te chamei. Ah, meus irmãos, não ignore o convite que o Espírito Santo de Deus faz à sua alma nesta noite. Não ignore o chamado de Jesus para a sua vida. Um dia você já tirou as sandálias dos seus pés para entrar no santo lugar. Retire novamente. Coloque suas vestes brancas. Volte para o seio do Pai. Volte para o colo do Senhor. Volte para Jesus. Volte a proclamar a palavra e o Evangelho. Volte a ministrar as boas novas e falar sobre os milagres e maravilhas. Volte a ter uma vida em comunhão com o Senhor. O Senhor te espera ansiosamente. Ele não quer mais perder tempo. O Senhor não quer que você se esvazie dele. O Senhor não quer mais te ver frio e vazio. O Senhor quer que você novamente se encha da presença, se encha da reverência. Até aqui o Senhor me entregou nesta noite. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.